E sejam muito bem-vindos ao Pod da BN. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E para o tema de hoje nós vamos falar sobre a atuação da fonoaudiologia. Para o tema de hoje nós temos duas convidadas. Vou apresentar a primeira delas. Ela é a Andréia Sardinha Queiroz, fonoaudióloga, especialista em voz com enfoque em cirurgia de cabeça e pescoço, aprimoramento em disfagia neurogênica, formada em bandagem terapêutica e em laser terapia aplicada à fonoaudiologia. Ama correr, ama sertanejo e mãe do Joca de 5 anos. Seja muito bem-vinda ao Pod da BN. Dona do sorriso mais brilhante do Brasil. Obrigada. Nós agradecemos. E ali na frente do Léo, nós temos a Dayara Alves, fonoaudióloga, hospitalar com ação focada em pacientes graves, residência em reabilitação física, pós-graduação em fonoaudiologia hospitalar, gestão em qualidade e segurança do paciente, aprimoramento em doenças neurológicas, intercâmbio em reabilitação na Escola de Ensino Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, em Portugal, atualmente na pós-graduação em cuidados paliativos e também a namorada do Alex. Meu Deus, Day, que difícil, Não quanta é? Sejam Não, muito justo bem-vindas. hoje, duas fonos e a gente aqui, ó, travando a língua, né? Iniciar aqui nosso assunto, eu quis trazer um significado simples do papel do fonoaudiólogo, bem simples mesmo. Então, o papel do fono é avaliar, prevenir e reabilitar os distúrbios da voz, fala e deglutição. Parece simples, mas quanta coisa tem aí no meio, hein? Exato. E as duas, né, com essa atuação hospitalar, né, a fonoaudiologia hospitalar é a 14ª especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Efetivou-se pelos avanços da profissão no ambiente hospitalar e das necessidades dos pacientes, especialmente no período da pandemia do Covid-19. Claro que a gente vai falar de outras vertentes também da fonoaudiologia, né? E para começar, eu queria saber de vocês duas, como que começou esse interesse na fonoaudiologia? Na fono, porque assim, vocês duas vão perceber que a Andressa tem uma dicção maravilhosa. Eu tenho algumas críticas, alguns haters aí, né, da minha língua meio travada. Mas como que começou essa história de vocês aí na fono? Hoje tudo vai mudar, Leonardo. Hoje Sua vai ser um vida dia vai mudar. novo, com calma, né? Para garantir que todo mundo vai entender o que eu estou falando. Vamos começar pela Dai, que é Pela mais Dai. novinha? Vamos, Dai. Vamos. Meu interesse começou já na época que eu estava procurando no vestibular alguma coisa. Eu tinha certeza que queria alguma coisa na área da saúde. E aí eu fui me encantando pela fono, porque às vezes tinha aquela... Ainda tem, né, na verdade, aquela visão muito pequenininha da fonoaudiologia relacionada à criança, aos distúrbios de linguagem infantil. Só que quando você pega para se aprofundar a profissão, ela é muito grande, é muito gigante e eu acabei me encantando. E aí foi nisso que eu comecei a procurar as faculdades, onde eu poderia estar ingressando e brilha meus olhos. Foi daí que começou. Foi daí, procurando o que eu queria fazer da vida, qual caminho eu queria trilhar. Então eu me encantei pela fonoaudiologia e todas as suas possibilidades, não só um quadradinho pequenininho. Então, isso me encantou muito. Quando entrou na faculdade, só confirmou, Você foi confirmou. isso? Só Ou não? É, que às vezes... Para os primeiros anos da faculdade, assim, acho que de modo geral, na área da saúde, assim, é um pouquinho mais difícil, né? Porque aquelas matérias abrangentes, nem lembro se é esse o termo. Mas é isso É, mas é mesmo. isso mesmo. São matérias comuns, né? A área da Isso. saúde. Aí, na hora que você via, tipo, biocel, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí tinha matérias específicas, tudo que eu fui realmente me encantando. E no curso de fono, quando eu fiz, tinha uma introdução à fonoaudiologia. Legal. E aí, a cada semana, era convidado um profissional de diferentes áreas da fono, que ia contar um pouquinho da sua vivência. E aí, contava como ingressou na carreira e até a parte da forense. Então, você vê que é muito grande e isso também foi despertando. Então, apesar dos primeiros anos ali, principalmente o primeiro ano ser muito geral, essa matéria ajudou bastante com relação a esse desenvolvimento, as possibilidades, a carreira mesmo. Sim. Muito bacana essa iniciativa da universidade de levar, né, profissionais já formados. Aqui vocês veem que a gente mostra a história na maior parte dos profissionais exatamente por conta disso. Porque a gente quer inspirar, quer que pessoas que às vezes estejam na graduação ou escolhendo uma graduação consigam vislumbrar uma carreira que é possível. Porque às vezes a gente entra na faculdade sem ter a mínima noção, né, das áreas. E a iniciativa mesmo desse episódio é que a gente mostre hoje as muitas facetas da fonoaudiologia, né, Léo? Exato, é isso Você viu que eu mesmo. fiz inveja
pra você, né? Eu vi, né? Tô vendo. E você, Andréia, conta pra gente. Eu caí de paraquedas na fonoaudiologia. Uma jovem, 16, 17 anos, hora de escolher a profissão. Eu sabia que eu queria trabalhar com ser humano. E na minha cabeça, criança. E aí eu falei, mãe, acho que vou fazer pedagogia, acho que vou dar aula, trabalhar em escolinha. Aí minha mãe, filha, vamos pensar, né? Você gosta de estudar, vamos ver o que mais tem, né? E eu lembro que ela comprou um guia estudantil gigante, desse tamanho. Vamos ler, vamos ver as profissões que trabalham com seres humanos, área da saúde, ou mesmo de ensino, quem sabe você vai ver alguma coisa que te interesse. E aí, lendo esse guia estudantil, parei lá na fonoaudiologia. Aí eu falei, deixa eu ver o que faz. Trabalho com criança. Legal, trabalho com distúrbio de comunicação, outras coisas. Falei, gostei. Vou prestar vestibular para fonoaudiologia. Aí prestei vestibular para fonoaudiologia, fisioterapia Olha e só. nutrição. Que legal. E tem tudo a ver as três, né? A pessoa que estava certa no que queria. Exato. Aí entrei em fonoaudiologia e fisioterapia na primeira chamada. E aí na hora eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Qual que eu vou escolher? Porque eu tinha uma tendência para ambas as profissões que Sim. me interessavam muito. Aí eu falei, não, vou fazer fono. Minha mãe falou, você gosta de falar, né? Você sempre gostou. Eu falei, tá bom, vou fazer fonoaudiologia. Prestei vestibular, peguei, entrei, me matriculei. Primeiro ano é o que a Dayara falou, é aquele ano, né, que é todo mundo junto, é enfermagem, fisioterapia, todo mundo na mesma sala, né? Então, tudo é uma delícia, né? Sim. Porque vamos aprender neurologia, de biologia, e ok, básico, né? E aí, conforme foi tendo a apresentação mesmo da fonoaudiologia, dos profissionais, das áreas de atuação, aí foi me apaixonando. Aí eu fui vendo que eu não queria trabalhar com criança, principalmente no primeiro estágio da Sim, faculdade. sim. Na hora que me colocaram num consultório, com aquele espelho espião, com uma criança que não falava nada. Eu olhei pra cara da criança e falava, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Aí eu olhei, tudo bem, fizemos a terapia, tem que passar por isso. E aí eu vi e falei assim, não é criança, não. E aí quando eu pisei no estágio, na faculdade, dentro de um hospital, aí aquela formiguinha me picou. Eu falei, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero me especializar. E aí, quando realmente aí eu concluí a faculdade, aí foi que eu fui para as especializações mesmo. Aí eu fui buscar focar em hospital, e aí fiz pós-graduação em hospital público. O meu aprimoramento também foi em hospital público. E aí foi paixão, foi paixão. Quando você entra, acho que numa UTI, principalmente, e você vê o que você pode fazer lá dentro... Aí foi amor. Aí é amor pro resto da vida agora. Aí não tem como tirar, não, né? É um casamento fiel. Ô, Dayara, você sabe que uma sardinha contou pra gente hoje Conte tudo. que você foi entrevistada, né, por ela, no processo de residência e tudo. Então, você quer contar um pouquinho pra gente como que foi essa entrada, o início do caminho hospitalar, né? Na faculdade também tive a oportunidade de passar por estágio hospitalar no hospital público. Então, uma visão assim, que você vai vendo quão importante que é a fono dentro do ambiente hospitalar. E aí, isso despertou meu interesse. Também tinha bastante proximidade com as professoras, fiz meus estágios optativos. E aí, descobri que existia a possibilidade de passar por uma residência em reabilitação física em um hospital também de grande porte. E aí é um processo, é a prova teórica, o currículo, tudo. Aí tem uma prova que é uma simulação, que aí você passa por uma situação constrangedora que você tem que desenrolar. E tem a entrevista. Aí na entrevista... Quem será que era a entrevistadora, hein? Pois era a Deia, que tava lá, toda linda. Tava ela e uma outra fonoaudióloga também, do serviço. E aí, elas analisando o currículo, tudo, fazendo as perguntas. E assim, recém-formada, acabando ali primeiro emprego, tipo, com a mãozinha na mesa. Durinha, assim, tipo, só concordando, tentando desenrolar. Mas foi uma experiência muito bacana. Tanto que quando eu entrei, falei, Deia, foi você que me avaliou, tô aqui por você. E esse carinho, assim, é eterno pra sempre. Porque foi muito especial e, assim, foi um momento também de abertura. Essa entrevista foi muito legal, perguntando já recém-formada mesmo, muito sem noção, assim, de tudo que estava por vir. Mas ela trazendo essa segurança, essa confiança para
É muito bacana que você falou da experiência de residência. E a gente adora residência aqui, tanto que nós tivemos episódios nessa temporada especialmente sobre residência. Você queria contar um pouquinho pra gente como foi a experiência de residência? Porque muita gente nem sabe da residência, né? Nesse enfoque multiprofissional. Olha, a residência, assim, acho que para todos que estão se formando, assim, se tiverem a possibilidade de ingressar numa residência, eu acho que é uma coisa muito gratificante, muito enriquecedora. Porque você tem a oportunidade de atuar com pacientes de diferentes graus. Como eu estava no hospital, então os níveis de complexidade eram maiores. Mas você está atuando diretamente, só que sob supervisão de pessoas excelentes que estão ali para te olhar, te direcionar, discutir casos, artigos também. Então, foi muito bacana. É uma rotina intensa, é puxada, são 12 horas, 5 vezes por semana, diretaça. Com a pós-graduação junto também, porque tem as aulas teóricas que tá junto, mas você sai formada tanto da reabilitação física como com uma grade teórica muito boa. E assim, é muito enriquecedor, porque é uma vivência muito intensa, mas você sabendo absorver todos os profissionais, contato com os fisioterapeutas, com a equipe que está ali, sabe que você é estudante, então respeita os seus limites ali, te ensina, te acolhe. Às vezes você começa a abrir o leque também, porque não é só da fono, então chega o físio e te ensina uma coisa da área dele que você vê que faz diferença para sua. Então foi muito bacana, eu aconselho quem tiver a oportunidade de fazer, porque você se torna um profissional diferenciado, com um olhar diferenciado, e acho que o mercado de trabalho também procura profissionais assim. Você sabe que na minha graduação eu tive pouquíssimo contato com a fonoaudiologia, né? E não sabia da atuação hospitalar. Quando eu cheguei, né, num grande hospital, como residente, quem que eu conheci na UTI? A Andrea. E ela, assim, é uma pessoa que não tem como você separar ela da fonoaudiologia, já começa assim, né? E não tem como você não amar ela. Porque ela é muito comunicativa, ela é muito sorridente, ela é muito feliz, ela é muito impactante. E naquela hora eu pensei, nossa, eu acho que eu gostei da fonoaudiologia. Eu nem sabia como vocês atuavam. Sim. Mas assim, e aí eu comecei aos poucos, né, entender a função de vocês, como a gente conseguia coparticipar. Mas eu sei que também muita gente não sabe da atuação de vocês intra-hospitalar, qual a importância. Então, a gente queria um pouquinho falar como é a atuação de vocês no ambiente hospitalar. Vamos lá, meninas? Vamos. Posso ir? Pode, Vamos lá. por favor. Assim, dentro de grandes hospitais, ou até mesmo, acho que hoje em dia a grande maioria dos hospitais contam com serviços de fonoaudiologia. Se a gente for pensar, carro-chefe de um hospital são os pacientes graves. Então, a gente atua paciente pós-AVC, em doenças pulmonares, distúrbios pulmonares, seja por uma pneumonia, muito relacionado aos pacientes idosos, né? Que às vezes eles internam por uma infecção urinária e vai acabar na fono. Porque essa infecção acaba causando outros distúrbios, principalmente relacionados a rebaixamento de nível de consciência, parte respiratória. Então, assim, a nossa função ali é avaliar o paciente, principalmente relacionado à parte de deglutição. Eu acho que maior parte dos nossos atendimentos no hospital é relacionado à dificuldade de engolir, que é a disfagia. Dentro de doenças neurológicas, doenças respiratórias, paralisia facial, um carro imenso assim, de distúrbios que podem gerar uma disfagia, até mesmo uma intubação prolongada, às vezes paciente jovem, que não tem nenhuma comorbidade, mas às vezes sofreu um acidente, ficou numa intubação prolongada. O fonoaudiólogo ele é chamado para fazer essa avaliação por conta de uma redução de sensibilidade que pode ocorrer nessa região da laringe, na voz. E aí o fonoaudiólogo ele é chamado para fazer essa primeira avaliação antes da introdução alimentar. E isso é uma coisa que vem numa crescente muito grande, porque se a gente for pensar, não muitos anos atrás, o fonoaudiólogo, ele era chamado aquele no último caso, né? O paciente está broncoaspirando, já constatei, a gente deu comida, ele está broncoaspirando. Então, a gente chegava para apagar o fogo, né? Então, agora eu vou fazer relacionado a isso. E, principalmente na minha experiência de ter trabalhado em 2 grandes hospitais, a fonoaudiologia, ela tinha uma visão e uma aceitação da equipe muito grande, assim, fisioterapia, enfermagem, médicos,
principalmente médicos jovens, do qual eles já têm contato com a gente, já na graduação deles. Então, hoje em dia, o fonoaudiólogo, ele é convidado para dar aula numa residência, numa graduação de medicina, né? Então, então é o fonoaudiólogo que eu tenho que chamar se esse meu paciente engasgar ou se ele está numa intubação prolongada. Então, dentro de hospital, é imensa a nossa atuação, mas é sempre relacionada, principalmente, se a gente for pensar numa UTI semi-intensiva, à deglutição, à disfagia, ao risco de broncoaspiração, mas também tem dentro dos hospitais a parte ambulatorial, onde esse paciente não está mais internado, mas ele precisa continuar com o atendimento fonoaudiológico ou para uma manutenção de uma via aérea, de alimentação segura por via oral, ou porque ele permaneceu com uma alteração vocal e vai fazer uma reabilitação vocal, ou porque ele está com uma alteração de linguagem, está com uma afasia, e isso é um trabalho a longo prazo. Então, dentro de hospital, a gente atua dentro da internação e na parte ambulatorial. Seguindo. E vamos seguindo. Ô, Day, a Deia explicou primorosamente aqui a atuação da fonoaudiologia. Conta um pouquinho pra gente, então, como é a rotina, né? Como que chegou ali no seu plantão? Como que você, né, se divide? Como que funciona a rotina de um fono hospitalar? É uma rotina, assim, uma correria, assim. Tanto que eu falo que é o que eu gosto bastante do hospital, porque não tem aquela coisinha quadradinha fechada, né? Então, geralmente, a gente distribui os pacientes pela prioridade. Então, às vezes, o paciente que está em jejum, paciente que teve um AVC na madrugada, que está esperando a fono para ser avaliada, ou um paciente que, porventura, no dia anterior não estava muito bem, continua em jejum e precisa ser reavaliado. Então, tem alguns pacientes que são prioridades para serem atendidos logo no período da manhã. Pacientes traqueostomizados também, que estão começando a válvula de fala só com a fono, ou que tem alguma medicação imunossupressor que tem horário para dar. Ou a gente precisa também conciliar o atendimento da físio, que depois que a físio colocar na nebulização vai ser o horário que eu vou conseguir atender. Então, tem algumas prioridades de atendimento. Aí a gente sai com alguns pacientes já pré-distribuídos. Só que ao longo do plantão tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Então, ao longo do plantão pode entrar alguém que está sendo... A equipe de enfermagem vai ligar, que precisa do atendimento agora, que teve um incidente, então precisa reavaliar, ou entrou a medicação agora, precisa ir lá dar agora. Então, é bem dinâmico. Também tem as demandas familiares, às vezes ansiedade pela retomada da alimentação via oral, o paciente quer comer aquele alimento agora, está te esperando. Então, acaba sendo isso, acaba sendo bem dinâmico o dia a dia dentro do hospital. Eu gosto acaba passando rápido também. Eu gosto de indicar pelo menos uns 5, assim, por período. Pelo menos. Pelo menos eu uns 5, adoro. né? Eu venho com uma lista, eu falo, vamos ligar pra fono? Esse daqui também, esse também. Quando a Day aparece na unidade com alguma coisinha na mão, parece que, assim, abriu as portas do céu. Nós que somos da área hospitalar, a gente sabe os benefícios, a importância de ter, né? Mas conta pra gente um pouco dos benefícios desse paciente, né? Por que é tão importante ele estar ali? Quais que são os benefícios que a gente traz pra Além ele? de comer, né? Porque você quer me dar raiva, eu abri a porta pra atender um paciente, você é a fono? Não, eu sou a físio. Só depois da fono. Aí você vai no segundo, eu tô esperando a fono. É uma ansiedade, é exatamente o que a Day. É uma ansiedade pela fono. Eu queria 1% dessa ansiedade pra fisioterapia. Tem que levar uma coisa gostosa. Chegar com alguma coisa ali. Por aí, né? Olha, o trabalho precoce, principalmente no ambiente hospitalar, e essa visão que a Andressa acabou de falar, assim, então, não só da equipe mesmo, então, da fisioterapia, da enfermagem, do técnico, do médico, do auxiliar, de todo mundo, sabe? Às vezes até da própria copeira, assim, que vê o paciente, não tá comendo direito, tá acontecendo alguma coisa com a comida. Então, essa visão da equipe é muito bacana, porque quanto mais precoce a intervenção no paciente grave, melhor desempenho a curto e médio prazo. Então, a gente vai conseguir reabilitar melhor, vai conseguir principalmente assim, pensando na disfagia dos pacientes bem críticos mesmo, de sensibilizar a parte da saliva, então vai começar a favorecer a deglutição da saliva, que impacta bastante para a físio. Às vezes é um paciente que não está conseguindo evoluir por conta de secreção. E quando o paciente começa a fazer, mesmo que às vezes seja um paciente muito grave, mas ele começa, a gente geralmente faz a terapia associada com estímulo gustativo.
Então, às vezes a gente sempre tá com alimento, alguma coisa gostosa na mão, mas é uma utilização de um recurso. Sim. Então, às vezes, só do paciente ver a gente com toda aquela gravidade, todo aquele cenário crítico. Chega alguém com um picolé, vamos tomar um picolé, então isso pro dia daquela pessoa que tá em sofrimento já é muito gratificante. Exato. Então, vai além da parte da deglutição, como também vai da parte social, emocional. E aí, às vezes, a pessoa fica tão feliz de contar para todo mundo, ó, veio aqui, eu consegui tomar um picolé, às vezes, mesmo que seja um pequeno gostinho, sabe? Então, isso interfere bastante nos pacientes graves, também traqueostomizados, que está sendo uma rotina muito frequente. No Covid foi muito intensa, pós-Covid também a gente está vendo bastante paciente traqueostomizado. Então, essa intervenção precocemente ajuda depois na parte de comunicação, seja uma comunicação alternativa, seja comunicação supracuff, seja adaptação de válvula de fala em ventilação, quando possível, junto com a físio. Então, isso interfere bastante na vida do paciente Sim. e ao longo da internação dele no pós. E é importante falar desses benefícios, né? Porque assim, nós que trabalhamos na área, a gente sabe a importância de tudo isso, mas mesmo às vezes a gente explicando esse benefício para todo mundo, a gente sabe que quando pensa num paciente com a necessidade da avaliação do fono, tem as barreiras, né? Que eu acho que é o mais complicado, principalmente quando a gente fala dessa questão de alimentação, né? Porque o alimento, ofertar alimento associado assim ao um bem do paciente, poxa, mas ele está tanto tempo sem comer, eu preciso esperar tanto tempo essa avaliação? Precisa, né? Então, conta um pouquinho também pra gente dessas barreiras que vocês encontram. Como que funciona? Como vocês conseguem lidar com essas barreiras para avaliação, para atuar? Principalmente assim, se a gente for pensar num paciente traqueostomizado ou com uma intubação muito prolongada, esse paciente, ele acorda desesperado por querer beber água. E aí, quando a gente chega, às vezes, um pouco antes da avaliação ou durante a avaliação, a gente já vê uma gazezinha molhada, onde a enfermagem, né, de uma forma de querer ajudar, está umedecendo a boca daquele paciente, porque o comer tá ligado a uma parte social e emocional, né, da nossa vida. E aí chega um momento onde, do nada, você acorda. Não, você não vai poder comer, agora você usa a sonda, vamos ter que reabilitar. É complicado, né? Então, o fonoaudiólogo, quando ele entra nessa missão de reabilitação, não é de cara que a gente vai conseguir ofertar um alimento ou vai conseguir fazer com que esse paciente retire a sonda. Então, é um processo. E esse processo, ele envolve exercícios que não são divertidos. O paciente ele já está grave, ele já está chateado com tudo que está acontecendo, já tem um monte de coisas que ele tem que fazer para melhorar. E da nossa parte não é diferente. Então, ele tem que primeiro restabelecer toda a musculatura orofacial dele. Ele tem que aprender a engolir a saliva dele novamente, que era uma coisa que ele fazia de forma inconsciente, porque a gente engole saliva mais de 600 vezes por dia. A gente não sabe quantas vezes a gente engoliu. E aí eu vou ter que mostrar para esse paciente. Então, é uma alegria e uma tristeza, né? Porque... E tem alguns casos que talvez o paciente não vá voltar a se alimentar, né? E nós somos portadores também dessas notícias, né? Não é só da introdução alimentar, de falar, não, vamos liberar uma dieta, vai poder voltar a comer. Como pode ser que, olha, a muito longo prazo, tem um trabalho muito grande a ser feito, talvez vai precisar de uma gastro. Então, o fonoaudiólogo inserido dentro da área hospitalar, né, do que é o que a gente está fazendo, tem múltiplas funções. Às vezes, a primeira função dele é o engolir a saliva, é ajudar no desmame de uma traqueostomia, foi como a Dayara falou, uma adaptação de válvula de fala dos pacientes, principalmente, vocês enfrentaram aí uma era pós-Covid, né, e vem enfrentando ainda, né, pacientes que já tinham doenças pulmonares ficando mais graves ainda, então o número de traqueostomizados aumentando demais, e aí o fonoaudiólogo ele vem aí para primeiro estabelecer uma deglutição de saliva, estabelecer essa adaptação dessa válvula de fala, que vai ajudar no desmame de uma traqueostomia, que vai fazer com que esse paciente se comunique novamente com seus familiares. É muita coisa né? envolvida, né? É muita coisa. E aí, chegar no refinamento, que é a deglutição e a deglutição de alimento, né? Então, são passos de formiguinha e que são muito importantes de acontecerem, né? E daí, você já sentiu, né, todos esses anos de profissão, a barreira da família? A gente lida com uma área emocional. Comer é emocional. Às vezes eu não tô com fome, mas eu teve um dia péssimo. Eu quero comer. Eu quero comer um doce, eu quero um chocolate, eu quero uma pizza, sei lá o que eu quero.
porque me conforta, né? Aquele confortinho no final do dia. E de repente eu falo, olha, então ele não pode beber água. Eu vi que a senhora estava dando na gás, aguinha, mas essa aguinha forma um volume, pode ir pro pulmão dele. Então a parte familiar, eu acho que é uma das maiores questões. Como é difícil, né? E como é difícil, porque assim, lidar com o ser humano na alegria já é difícil. No momento ruim, na tristeza, onde ele tá pela primeira vez falando que existe um fonoaudiólogo dentro de uma UTI. Sim. Fala, mas o que o fonoaudiólogo vai vir fazer aqui? Vai ensinar a falar? Não, ó, sou eu que vou ensinar ele a engolir novamente. Então, essas barreiras existem, mas é o que fala. Nós que somos profissionais da saúde, geral, todos os profissionais da saúde, a gente tem essa coisa da empatia e do amor e do acolhimento. Eu acho que nada funciona sem isso. Eu não vou impor nada. O que eu posso fazer para esse familiar é fazer com que ele entenda e participe da terapia comigo. Eu acho que quando eu consigo trazer ele para a terapia, vamos junto, vamos fazer o teu familiar melhorar, vamos seguir direitinho a nossa proposta, o exercício que ele vai ter que fazer. Então, aí a gente ganha. Eu acho que a gente ganha no atendimento. Cuidado, né? Muito. Eu falo que o fonoaudiólogo, ele é uma pessoa. Mas a gente é um povo e a gente tem nossos braços. Os braços são os cuidadores, os braços é a enfermagem, é os familiares. Porque eu não vou estar lá o dia, as 24 horas desse paciente, ofertando alimento para ele. Então, eu preciso ter consciência e conscientizar quem vai estar junto, como se faz, qual é a importância, por que eu estou fazendo isso. E não fazer uma coisa robótica, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer exercício, cacá, kiki, vamos lá e vamos reabilitar. Não é isso. Peraí, tem um ser humano que ama esse ser humano, então vamos englobar todo mundo nessa terapia. Aí a gente ganha, aí a gente evolui de forma muito tranquila na nossa reabilitação. Você sabe que depois que eu passei a fazer parte, né, dessa equipe, assim, com vocês muito fomentadas na equipe multidisciplinar, participando de discussões, várias vezes já peguei a Dayara lá, né, às vezes a médica vem, né, Day, tudo bem, olha, tem uma família, assim, 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 vai lá, me dá uma força, já falei da gastro, já falei da alimentação, e é muito bacana, porque quando a gente entende o papel de vocês, é igual eu brinquei com ela, né, eu sempre tenho 5 pacientes para indicar, a gente entende o papel e a indicação mesmo, porque muitas vezes, durante a fono eu percebo, opa, ele tá engasgando com a saliva. Esse cara não pode ficar tomando remédio via oral, ele não tá engolindo a própria saliva. E aí a gente conversa com a equipe faz a solicitação da fono, vocês aparecem lá, a gente discute o caso. Ou, outras vezes que a Day atende, eu falo, e aí, Day, o que você achou? E aí ela repassa. Eu até brinco com o Léo, eu só gosto de fono que discute caso com físio. Fono que atende e vai embora, eu não gosto, eu fico brava. Porque eu quero saber o feedback, é importante, né? Com certeza. E é muito bacana ver a participação multi de vocês e a importância. E eu brinco que eu tenho muitos ciúmes de vocês nessa questão da ansiedade do paciente, mas é exatamente esse ponto que você colocou, né, Deia? A questão social, a fala e o comer é uma coisa que, assim, a gente ama, né? Eu posso falar por mim, gente, eu amo falar, eu amo comer. Então, assim, é muito difícil mesmo lidar com a frustração, às vezes, de alguém falar, olha, você não vai poder comer, ou você não está conseguindo se comunicar. Comunicação é uma coisa muito complicada. Vocês sabem que uma coisa que mais mexia comigo quando eu cheguei no hospital era que eu não entendi o que os pacientes traqueostomizados estavam falando. Isso me dava uma angústia. E aí eu fui me especializando na leitura labial. Hoje eu tô tão potente que de longe eu já consigo entender o que uma pessoa tá falando com a outra. Porque assim, a comunicação é tudo. E quando o paciente encontra alguém que consegue entender o que ele tá falando sem a voz sair, parece que ele fala assim, nossa, eu encontrei alguém que tá me entendendo. Mas só a gente vivenciando essas situações pra gente conseguir entender, né? Como é difícil. Com certeza. Acho que são os extremos, né? Porque, de repente, a pessoa que tinha voz, perde sua autonomia. E quem podia ter o simples ato de engolir, de repente, já não tem mais. Então, são perdas muito drásticas, assim. E até complementando, assim, às vezes que eu faço um comparativo com a área da física, com os pacientes, que a gente trabalha com músculo também. Então, não é com um alimento, eu trabalho com músculo. Eu tenho toda uma série de funções e uma série de musculatura. Aí, às vezes, a importância, até brinco, a língua é muito importante, sabe? E ela precisa estar malhada, saradinha, para poder exercer bem as funções. E isso as pessoas, de um modo geral, elas não enxergam, porque é uma coisa que é nata. Então, se você nasceu uma pessoa, uma criança saudável e teve uma vida saudável, isso é natural para você.
até que é o momento que acontece algo e isso vira uma barreira, um obstáculo, né? Para você tratar. Eu vou aproveitar para tirar uma dúvida. Todas. Tenho uma dúvida muito grande, né? Eu não estou no ambiente hospitalar agora como antes, mas eu quero tirar uma dúvida. O que é o raio do líquido espessado, néctar? Era a dúvida O que- da equipe a dúvida da hoje na equipe. revisão pré. A gente falou, vamos Que colocar diabos é isso. isso? Porque assim, a gente tem uma noção por estar ali vivendo, mas o que é exatamente essa divisão que tem aí? Na verdade, é uma nomenclatura que é utilizada na literatura mesmo, que então é o grau de espessamento. Então, pelo fabricante, por tudo mais, está sendo mudado isso, está tendo uma atualização, mas é a quantidade de espessante colocado em 100 ml de qualquer líquido. Então, a consistência néctar é uma medida, um sachê, para 100 ml. O mel seriam 2 medidas para 100 ml e o pudim 3 medidas para 100 ml. Porque fica mais grosso. Então, o néctar é o mais ralinho, o mel é o intermediário, o pastoso o pudim é o mais denso. É o grau de Entendi. espessamento. Então, Aí, néctar equipe. é o suco de pêssego, se Que for você pensar. coloca. Né? O mel, a O nomenclatura mel ela já mesmo. diz o que você tem que preparar naquele copo, né? Então, dependendo do grau, da gravidade desse paciente com a disfagia, ele vai tomar líquido, entre aspas, Né? não é mais líquido, Sim, sim. em diversas consistências. Essa é uma outra barreira gigantesca. Não, e o nome ainda, gente. Imagina você Gigantesca. chegar num quarto com aquela lousa escrito pudim. Líquido pudim. Pois é, a pessoa pensa, líquido pudim, como Cadê assim? meu pudim? Exato, Exato. cadê o meu pudim? E eu também, agora atualmente, eu atendo mais, eu tô na parte de domiciliar, não tô mais atendendo dentro de grandes hospitais. E tem paciente que leva isso pra vida, e ele toma vinho Espessado? espessado, líquido, vinho espessado, Andréia consistência do céu. mel, Olha que e doideira. ele toma, mas ele não vai Tá deixar de certo tomar o vinho ele. dele. É. Um cafezinho espessante. Então ele não Isso. deixa de degustar o paladar que ele tinha. E aí ele se adapta, porque o espessante se adapta também a qualquer bebida. E eu sou até suspeito para falar sobre isso, sabia? Porque como eu tenho muitos pacientes, quando eu pego, né, que eles estão com espessante, eu queria experimentar. O que eu Tem que fiz? experimentar. Comprei um espessante. Comprei para experimentar porque eu queria saber. Pedido. E é impressionante, né? Porque assim, o sabor é aquele. Muda realmente a consistência, na textura, né? Tem algumas dicas que a gente acaba dando para os pacientes que... Eba, vamos dar aqui Fazer. então. Já vamos dar. É porque, assim, a gente também come com os olhos, né? Sim. Então, você que bebeu água a vida toda, de repente vem água com aquele espessante, que é isso, né? Então, é o que você acabou de dizer. Então, você sabe que você tá bebendo, mas tá alguma coisa estranha, diferente. Então, às vezes, a gente até sugere uma água saborizada, Sim. deixa sempre a água geladinha, porque a água gelada disfarça que tá engrossada, então fica mais agradável. É uma coisa até complementando o que a Deia falou, porque uma coisa que é importante, que tem os graus de disfagia, né? Então, as dificuldades para se alimentar e tudo mais, mas não é porque a pessoa tem uma disfagia importante que ela vai deixar de comer algo. Então, a apresentação daquele alimento vai estar diferenciada, vai estar numa consistência segura para aquela pessoa comer. Mas até é uma coisa assim que a gente, pelo menos eu sempre tento falar, vai para a mesa, não vai deixar de comer a comida que tá ali, só que a apresentação para ele é diferente. Sim. Então, isso é muito importante também, porque insere a pessoa nesse convívio social e as memórias afetivas. Então, no bolo de aniversário, você não vai dar um bolo, você vai dar um bolo mousse, mas vai ter o Sim, bolo. um bolo Vai diferente. cantar parabéns. Exato. E isso é muito importante. Não vai deixar de tomar o cafezinho. Eu já dei uma Coca-Cola espessada pra um paciente. Eu também já. Ela Como fica foi? choca, né? Ele gostou, viu? Ele não achou ruim, não. Ai, que bom. Eu tive uma participação colaborativa de uma fono lá, Ai, que né, do legal. hospital. Eu vou contar a história meio por cima, assim, porque ela é meio cabulosa. Mas, resumindo, o paciente era um paciente pré-transplante e ele queria muito tomar uma Coca-Cola. E ele tava, assim, a semana inteira, quero Coca-Cola, quero Coca-Cola. E só que a gravidade dele começou a piorar muito naquela semana. E eu sonhei que ele tinha morrido sem tomar Coca-Cola. E aí eu Credo. fui trabalhar decidida a dar Coca-Cola pra ele. Só que função renal ruim, ele não poderia tomar Coca-Cola. Mas aí eu peguei, chantageei a fono do dia. E ela falou assim, vamos então pegar uma Coca-Cola, vamos espessar e vamos dar sem ninguém ver. Porque, né,
tá na diálise Sim. contínua, a diálise vai tirar um pouquinho, não vai ser isso que vai resolver. Bom, fomos lá, pegamos a Coca-Cola, espessamos, demos pra ele e ele tava lá todo animado. Só que na hora que a gente tava fazendo isso, o maior carnaval no quarto, a esposa dele feliz, quem chegou? O cardiologista da equipe do transplante. Ó, eu só lembro do copinho descendo assim, ó. Ele aqui, ó. Tudo bem? E tudo certo. E tudo certo. E ele transplantou e ele me deu uma Coca-Cola na alta. Que legal. Muito Não tem bom. preço. Então são aquelas aventuras, mas que Sim. exatamente o que vocês falaram, a inserção é tudo, né? O paciente se sentir inserido, pra ele aquilo era a coisa mais importante que deveria acontecer, enfim. E é muito legal ter vocês como parceiras, né? Nessas aventuras. Quando nós montamos a questão do home care da Biene, nós pensamos essencialmente assim na parte da fisioterapia, né? Na parte da enfermagem, mas a gente teve uma demanda muito grande da fonoaudiologia, né, Léo? O home care da Biene, a gente já tinha um fluxo de pacientes muito comum, mas o que a gente percebeu é que a fonoaudióloga, o que era mais comum era fazer uma avaliação e falar, cara, ele precisa de uma fono, não sou eu não, né? Tinha ali uma alteração e a gente começou a buscar mesmo isso, né? Então, como a DEA, né, teve essa migração aí do período hospitalar para o home care, como que foi essa transição aí que você saiu do hospital para vir para o serviço home care e que nós percebemos que é assim, Uma fundamental. demanda muito grande. É uma demanda muito alta. Você vai para atender um idoso porque, não, vem cá, tá com uma tosse estranha. A tosse não era. É a tossinha Era a tosse- pós-comprimido, né, Léo? Exato, era A a gente tosse que adora. a fono tinha que estar lá, não era Sim. eu. E aí você fala, olha, nesse momento não sou eu, mas eu tenho uma pessoa aqui para te colocar, que é o mais importante. Sim, sim. Como que foi essa transição? Muito tranquila, porque eu acho que assim, dentro do que a gente faz já no âmbito hospitalar, vamos supor, o paciente já não está na UTI, já está no leito, a gente faz aquele atendimento individualizado. E o que é a minha paixão, e que chegou uma hora que no hospital não dá mais para fazer isso, porque você tem uma demanda, você tem uma produtividade para fazer. Então não dá para você ficar 1h30 dentro do quarto do mesmo paciente, porque quando a gente entra para a família ali. A gente entra, eu quero saber como foi o dia desse paciente. Sim. Eu quero saber como é que ele tá. Talvez aquele dia ele não tá legal para fazer fono e ele tá precisando de outra coisa. E dentro do atendimento domiciliar, é o que me abraça e me traz isso. Porque eu entro na casa do paciente, eu tô entrando na rotina dele, eu tô sentando na mesa dele. E aí, a coisa acontece. A demanda é gigantesca do atendimento domiciliar. Então, a gente pode pegar desde um paciente que teve alta hospitalar, com pedido médico, né? Porque ele ainda está tracostomizado ou ele ainda está de sonda. E ele vai precisar fazer essa transição em casa da reabilitação. Então, as sessões a gente avalia, estipula quantas vezes vão acontecer na semana. Vai ser todo dia, vai ser dia sim, dia não. Para continuar essa reabilitação. Ou então, casos que vão fazer manutenção. Então, eu tenho pacientes que é um leque gigantesco de pacientes com doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, que são pacientes que vão ficar na fono, não digo eternamente, mas vão ter que fazer um segmento, né? Uma manutenção, Sim. 1, 2 vezes por semana, de reabilitação da musculatura, adequação da fala, da deglutição. E é muito bacana isso, porque dentro da casa, eu já sei quem é que faz a comida do paciente. Sim. Eu sei que, é a esposinha que faz? É a cozinheira? Então, traz a cozinheira. Inúmeras vezes, eu faço reunião multi dentro da casa do paciente. Então, é o paciente, a cuidadora e a cozinheira. Sim. Fulaninho só vai poder comer o arroz desse jeito. É o arroz tipo risoto. Sim. E aí, pra ele não achar que é aquele arroz diferente da casa, vamos inserir, vamos pôr um tempero. Então, a gente entra na cozinha desse paciente. Sim. Então, é aquele atendimento onde, dentro do hospital, existe equipe multi para me ajudar. Lá na casa, normalmente, às vezes, tem o fisioterapeuta e tem eu. Em horários diferentes, que a gente não se cruza, no máximo, a gente troca o WhatsApp. Sim. Então, o bacana do atendimento domiciliar para mim, que é a menina dos meus olhos, e que eu sou muito feliz de ter essa opção na fonoaudiologia, depois de ter saído de um grande hospital, que também me fazia brilhar os olhos, é poder estar inserida nessa família. Eu poder acolher as angústias, poder acolher, puxa, André, ele tá falando a semana inteira que ele quer comer estrogonofe, né? Então, peraí, vamos pensar, como é que a gente pode fazer? O que tem de ingredientes? Vamos fazer assim, vamos adaptar. Então, o atendimento domiciliar, ele vai desde um paciente ainda
semigrave, que ainda vai ter uns cuidados de aspiração traqueal, de cuidados mais intensivos, desde um paciente que vai fazer uma manutenção, desde um paciente que vai fazer uma reabilitação vocal, que às vezes não tem nada a ver com a área hospitalar e que também é outra paixão minha. Então, a gente vai reabilitar a voz de professor, de palestrante, de adolescente, que também eu atendo. Ó, então, Léo. Olha eu aí, adolescente. Meu ó. querido. Então, o leque do atendimento domiciliar, ele vai muito além do pós-alta hospitalar. A gente aí pega uma gama de pacientes relacionadas à odontologia, né? Eu recebo muito paciente vindo de ortodontista, Que porque legal. às vezes não evolui na retirada do aparelho, porque a língua está posicionada errada. Doutora Então, Cláudia sabe bem gente disso. Doutora faz. Cláudia, eu vou na fono, me aguarde. Léo, olha lá. Então, assim, o atendimento domiciliar, ele é amplo. Ele é amplo, abrange várias áreas. E as parcerias continuam, né? Então, você tem o físio, a gente indica uma nutricionista para, às vezes, olha, André, ele parou de comer, não tá tomando tanta água porque tem espessante. Acontece. Aí é um idoso que vai evoluir com uma desidratação. Não pode. Como é que a gente vai poder fazer isso? Então, eu acho que só muda o cenário. Mas a complexidade e o trabalho da equipe multi... Nós somos fãs do trabalho de vocês, vocês sabem disso, né? A gente não precisa nem ficar falando. Você sabe que outra área de vocês, assim, que eu sou apaixonada, e a Dai sabe, é quando ela me fala... Vamos instalar a válvula de fala. Meu Deus, isso faz o meu coração, assim, aquecer. Dai, vamos comentar um pouquinho sobre válvula de fala? Porque isso é outro tabu. As famílias de pacientes traqueostomizados, assim, a maior parte fala, e a questão da fala, como vai ser? E aí, essa boa notícia quando você traz para os pacientes, como que é? Vou contar um pouquinho da válvula de fala Vamos. só para situar. Então, a válvula de fala é um dispositivo que ela permite a entrada do ar via traqueal, mas ela tem uma pequena película que na hora que o ar vai sair, ele sai por via aérea superior, vibrando a prega vocal. E ela, não sei se vocês sabem, mas eu acho o máximo contar, até contei para um intensivista lá na UTI, ele achou o máximo. Que ela foi desenvolvida por uma pessoa, um paciente que estava traqueostomizado e precisava se comunicar. Então, ele veio de uma demanda específica de uma Que pessoa legal! que foi criada. Eu não sabia. Viu? Que legal. Necessidade fazendo, né? Então, essa pessoa acabou desenvolvendo. E aí, a gente consegue, então, por meio desse dispositivo, favorecer a fala de pessoas que estão traqueostomizadas, seja na ventilação mecânica, quando está com os parâmetros baixos, em nebulização, no BIPAP. Então, essa pessoa que está impossibilitada de falar por longos períodos durante o dia, seja por poucos minutos quando está muito crítico, porque tem outras demandas, a gente consegue viabilizar a fonação, a voz sair, essa pessoa ser ouvida. E conforme vai, junto com a equipe da físio e com toda a melhora clínica do paciente, conforme vai evoluindo, a gente vai fazendo essa transição para períodos mais longos, se possível, o dia todo, e assim vai aumentando gradativamente até, quando possível, ocorrer a declinulação desse paciente. Então, de modo geral, é um dispositivo incrível. Ai, é lindo. É lindo. Eu gosto muito de ficar escondida quando a Dai vai fazer adaptação ou alguma outra fono, porque eu quero conhecer a voz do paciente. Sim. Porque a voz é muito nossa, assim, muito característica, traz muita coisa. Ela é muito Emocionante. incrível, né? Emocionante, assim, de escorrer lágrimas, assim, porque... principalmente quando a família tá junto, porque você vê aquele oi, sabe? Aquele Sim. oi, assim, nossa senhora. É uma alegria tremenda. E às vezes, principalmente na UTI, que tá todo mundo assim, fica todo mundo né? E torcendo pra dar certo, pra querer conhecer o paciente, pra perguntar como tá, porque é aquele momento. Não é todo mundo que tem a disponibilidade, assim, de ficar lá na leitura labial, na correria do dia a dia. Então, quando essa pessoa, primeira oportunidade, ela tipo, tá frio, me muda a postura, alguma coisa assim que incomoda, você já faz essa pessoa se tornar ativa no seu autocuidado. Sim. Então, é muito incrível. É muito emocionante mesmo. E até para pacientes muito graves, assim, que a gente teve oportunidade, tem a oportunidade de cuidar, que infelizmente muitos não têm a possibilidade de evoluir, mas quando é um momento familiar, assim, muito lindo, porque é aquele pai falando com a filha, então é muito incrível. Viu que no Covid foi quando teve um aumento muito grande, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência, tanto intra-hospitalar, na parte de home care desses pacientes de Covid.
Ó, no Covid foi muito intenso, principalmente no começo, porque aquela coisa do desconhecido, né? Então, e a gente aí fica muito próximo do paciente, né? Sim. Fica muito próximo ali das vias aéreas. Então, aquele medo de você se contaminar a família. Então, tinha todo esse receio. Mas, assim, o que a gente foi vendo, principalmente no primeiro ano de pandemia, é a gravidade dos casos. Então, independente da idade, até pessoas jovens, acho que até o caso mais jovem que eu atendi, acho que é de 24 anos, que precisando alto Muito fluxo, jovem. entubado, e assim, aquele alto fluxo só subindo, a pessoa sem sonda, às vezes a gente tem que indicar a sonda, mesmo a pessoa tendo deglutição relativamente funcional, mas o padrão respiratório não estava acompanhando, então era um alto risco de intubação. E aí de ter que discutir logo uma sonda precoce e falar para as pessoas, infelizmente você não vai poder comer. Então foi muito impactante isso. E é isso, pessoas jovens comendo pastoso porque o pulmão não acompanhava. A dificuldade para dar medicação, muita traque, muitos pacientes traqueostomizados mesmo. Os velhinhos também, então às vezes atendendo casais de velhinhos, um no quarto, outro no outro. Então foi um momento muito difícil. Tanto nessa parte de coordenação respiratória com a deglutição, que pra gente é muito importante, quanto na parte, assim, hora evoluir com endinofagia, aí depois que eles melhoravam vinha a questão da rouquidão, que a gente tinha que trabalhar muito com essa rouquidão desse paciente, a fragilidade, porque eles perdiam massa muscular muito rápida, assim, então fadiga para fazer o mínimo. No começo também tinha toda uma limitação. Você via que o paciente precisava daquele exercício, mas aí era contraindicado fazer porque disseminava mais aerossóis. E aí, então, tudo colocado na balança, o custo-benefício, a proteção da equipe. Foi um momento muito difícil, mas fomos evoluindo, né? Foi uma nova realidade, na verdade, para nós, né? Antes a gente tinha um tempo de intubação curto ali, um caso ou outro, óbvio, saía da rotina, mas de uma hora para outra, realmente, a gente teve um número de intubados muito alto, com longas intubações, um número de traqueostomizados que realmente eu não vi nada igual. Como que foi, não sei se você teve contato, Deia, mas como que foi trabalhar com esses pacientes pós-Covid, que realmente a gente teve uma demanda de pacientes que foram com muitas sequelas para casa? Sim. No meu caso, eu peguei também bastante caso de paciente pós-Covid com alteração de olfato e paladar, do qual não retomava, né? O paciente, às vezes, ele tentava comer alguma coisa e ele sentia um gosto totalmente distorcido. Ele tentava comer o arroz e o feijão, só que para ele tinha referência de cheiro de podre, de outra coisa, né? Então, a gente fez a reabilitação desses pacientes, eu em caso domiciliar, nessa reabilitação de olfato e paladar, usando também como coadjuvante da minha terapia a laser terapia, né? Que a gente evoluiu muito bem com esses pacientes, focado nessa área. E pacientes, para mim, o que aparecia era da queixa de voz também. É uma fraqueza vocal absurda. E jovens, né? Que a gente não está acostumado a ver. Então, dentro do domiciliar, o que eu peguei de rebote desses pacientes era alteração de olfato paladar e essa rouquidão. E aí, juntos, a gente conseguiu fazer essa reabilitação. Alguns ficaram com sequelas permanentes. Outros tiveram uma boa evolução com relação à parte do olfato, de conseguir voltar a ter prazer de comer, porque imagina, você gosta de uma coisa, só que na hora que você põe na boca, ela tem referência de outra coisa, totalmente distorcida, né? Então, durante a pandemia, eu fui estudar, fui fazer curso, porque para nós era novo, para mim que estava em casa também era tudo novo. Tudo novo. Eu falava, com o que eu tô lidando? Como assim? Ele come o brócolis e tem gosto de cebola? Sim. Aonde eu vou atuar nisso? Como é que eu vou fazer? Totalmente atípico também, né? Exato. Então, eu fui procurar curso, fiz cursos online com fonoaudiólogos, na época que também estavam estudando e comprovando que tinha sua eficácia, para poder atender essa demanda que estava chegando e que continua chegando. Tava todo mundo evoluindo junto, né, na verdade. Exato. Dai, a gente leu no seu currículo a questão da sua experiência em Coimbra, e você sabe que eu sou apaixonada por Portugal, fiquei um tempo lá, fiquei em Lisboa, num hospital, tive muitas experiências profissionais lá, muito diferentes do Brasil. Eu queria saber da experiência da fonoaudiologia de lá, se é parecida com a do Brasil, se é diferente, como que foi essa experiência aí na terrinha? É maravilhoso, né? Maravilhoso. Lá eu também aprendi bastante, só que a parte
da fono mesmo é muito diferente. Porque, então, eles têm um enfoque muito grande na parte de audiologia e um enfoque muito grande na parte da fala. Então, tanto que é o terapeuta da fala e o audiologista como se fossem coisas desmembradas, sabe? Tá. E então, tanto na parte de disfagia, tinha questão um pouquinho neonatal, mas também muito ali para crescer, sabe? Então, não era tão focada assim. Então, era mais pensando na promoção de saúde do que na reabilitação. Tá. Era mais visando assim. Então, mas eu aprendi bastante também, assim, a visão deles por ser diferente. Então, onde que estava o enfoque deles para essa promoção de saúde. E foi bem bacana, mas muito diferente aqui do Brasil. E logo imaginei, porque realmente o cenário da fisioterapia também é completamente diferente, muito voltado para essa questão da prevenção. Eu acho que o europeu ele tem, né, uma política de prevenção que realmente foi o que você falou. A gente acaba trazendo isso para nós, né, porque o preventivo é óbvio que é excelente, mas os cenários das profissões, né, eu acho que até um tema para podcast, Léo. Nossa, era legal mesmo Muito de falar. diferente mesmo, as Diferente. atuações muito diferentes. E lá eu não vi, eu tava numa UTI, né? E eu não vi atuação de fonoaudiologia lá, realmente não existia. E vocês fazem falta lá. Assim, mundialmente, assim, a gente vê que, até né, complementando, que em vários países, então, a fono tem tendências mais para um lado do que para o outro. Na Espanha, você já encontra uma visão da disfagia um pouco melhor, que eles já estudam mais disfagia, já tem um cenário um pouco melhor, e é um país bem do lado. Nos Estados Unidos também, então tem já esse cuidado com a disfagia, a fono já está mais inserida no ambiente hospitalar, só que ainda tem essa grande divergência. Tá. E essa divergência, infelizmente, a gente vê, inclusive, aqui no nosso cantinho no Brasil, porque eu fiz faculdade no interior, e tem coisas que a atuação da fonoaudiologia aqui em São Paulo a gente acaba tendo um enfoque diferente, uma visão diferente, uma possibilidade até de técnicas bem diferentes do interior. Então, mesmo aqui no nosso Brasil ainda Tem muita diferença regional, né? Muita. A gente conversou, né, com o pessoal da enfermagem, eles falaram justamente isso, né, que até dentro do Brasil é diferente, né? Você ir para o interior, o seu cenário é completamente diferente, coisas que são básicas, né? Imagina fora, né? Eu não tive essa experiência de ir para fora, mas eu lembro que quando eu viajei uma vez para o Chile, eu não sabia nem que era um fisioterapeuta. Conheci uma pessoa e depois conversando, falei, pô, mas o que você faz é o que eu faço. Queria aproveitar para tirar uma dúvida. A Déia estava comentando com a gente agora, você já falou um pouquinho sobre a laser terapia na fonoaudiologia, e a gente viu que você atua tanto com a bandagem também com a laser terapia. Como que é esse trabalho? Como que é essa atuação da fono? Sim, eles são tratamentos coadjuvantes. Então, a gente tem a nossa terapia tradicional, que ela é feita com exercícios. Eu falo que é a musculação da face, a gente tem que fazer. E eles vêm como coadjuvantes para acelerar esse processo, né? Então, por exemplo, uma bandagem terapêutica para um paciente com uma paralisia facial. Então, eu consigo dar um input melhor para esse paciente de uma cinesioterapia. Ele vai sentir aquele movimento, ele vai realizar um exercício, aquela bandagem vai estar lembrando ele o dia inteiro e estimulando a musculatura para fazer a contração no movimento certo. Porque, mais uma vez, eu não vou estar lá o dia inteiro mandando ele fazer bico-sorriso, fazer algum exercício, ou fechar a boca para engolir. Então, tem as bandagens de pacientes neurológicos, principalmente criança, que tem escape de saliva. Então, a bandagem vem como um coadjuvante para facilitar essa criança a vedar o lábio. E a laser terapia é o meu queridinho. Acho que eu tenho tido resultados maravilhosos e com menos tempo de terapia. Principalmente, por exemplo, eu adoro trabalhar com voz. Então, casos de nódulos de prega vocal, cistos. E quando eu entrei com o laser, junto com a minha terapia tradicional, pacientes que reabilitavam em 3 meses estão reabilitando em 1 mês. Olha que legal. Então, a laser terapia, ela está sendo estudada, ela está crescendo muito, ela tem o seu uso em diversas áreas, assim como na área de vocês. E o laser de baixa potência, que é o que a gente usa, né, o vermelho e o infravermelho, ele tem funções maravilhosas, não só na musculatura, como oxigenação, como na função ILIB, que a gente faz também, que é para liberação de antirradicais livres, trazendo uma imunidade melhor para esse paciente, que às vezes já está tão debilitado. Então, às vezes eu estou fazendo exercício com o paciente, a gente está aplicando o laser diretamente na corrente sanguínea. Então, o laser na fonoaudiologia é novo, se a gente for pensar.
E os resultados são fenomenais, assim, para também uma estimulação da musculatura, redução de edema, redução de lesões. Então, a bandagem e o laser, eles são coadjuvantes da nossa terapia tradicional. Sozinho, não fazem nada. Eu falo que sozinho você é só uma aplicadora de laser, Sim, né? sim. Então, peraí, tem o fonoaudiólogo que aplica laser na terapia dele como uma função. Sim. Então, eu acho que tudo que vem... Acho que a Dai trabalha com eletroestimulação. Na verdade... É outro também ponto muito legal. Eu não atuo, mas eu sei que também a eletroestimulação no hospital tinham fonoaudiólogas, né? Que o utilizavam. Também respostas maravilhosas para acelerar esse processo terapêutico. Que bacana. Conta pra gente da É, eletro agora. claro. Eu quero saber também. Lá no hospital a gente tem um pouquinho mais a parte burocrática ali das questões da eletro, do laser também. Nós usamos, só que às vezes tem toda a questão financeira associada ao pedido do médico, a permissão do médico para estar utilizando. E a eletro também é muito bacana, principalmente assim, em pacientes que ou às vezes não conseguem fazer o exercício adequadamente, e isso acaba estimulando para nível sensorial, que aí então começa a estimular esse paciente a perceber a própria laringe, para ganho de força muscular associado ao exercício. Tem tido bastante resposta, é bem legal assim a usar. A gente também faz associação com o estímulo gustativo, programando o aparelho de forma adequada, claro. Então é bem bacana mesmo, e até pacientes que são pouco responsivos mesmo. Então, começa com estímulo nível sensorial, bem fraquinho, vai ganhando essa percepção, vai imitando deglutição de saliva. Ai, que legal. Legal. A gente ama Legal. eletro, A né? gente Você ama sabe eletro, disso. né? E realmente eu acho que as indicações são bem próximas. E mesmo na fisioterapia, que já é difundida, a gente tem poucos trabalhos ainda, eletro engatinhando. Mas eu acho que são áreas realmente promissoras, né? Com certeza. Dai, me conta uma coisa. Você já meio que deu uma pista do que você vai me responder. Mas o que faz o seu olho brilhar na fono? É uma coisa só? Eu acho que esse poder, né, poder de devolver ao outro a capacidade dele ter vivências, experiências que eram importantes, gratificantes, da voz, do paladar. E você, Deia? Não, com certeza. Você devolver o brilho no olhar desse paciente, porque ele voltar a poder sentar numa mesa e se alimentar com a família, ele poder voltar a falar, eu acho que não tem preço. Não tem preço, porque eu acho que é a minha parte de ser humano que faz o coração bater mais forte. É você entregar esse ser humano para a sociedade. Sim. Né? Dentro, com limitações, pode até ter, mas ele podendo participar da sociedade novamente. Então, acho que a nossa profissão, e assim, como toda a área da saúde, quem resolve trabalhar com o ser humano tem que ser um bom ser humano e tem que ter um coração grande. Porque o que a gente faz, a gente trabalha com a dor, a gente trabalha com o limite, a gente trabalha com a doença, né? Eu não trabalho só com coisas alegres, né? Muito pelo contrário. Mas eu vou trazer alegria nesse dia. Sim. Então, quantas vezes a gente fecha aquela porta daquele quarto, até arrepia. Missão cumprida. Pelo menos um sorriso saiu ali daquele paciente, eu aliviei ele de um sofrimento. Então, você aliviar o sofrimento de alguém é impagável. É impagável. É o que me faz não querer parar de atender, saí do hospital porque tive filho, quis me dedicar um pouco a ele. Cheguei a ficar uns 5 meses sabáticos, assim, que eu falei, não, agora eu vou ser lady. Só que não, né? Não dá. Não, vai lá que você... E isso me faz brilhar. Você quer me ver feliz, é agenda cheia, é sair da casa do paciente, assim... Feliz sabendo que eu entreguei alguma coisa. Acho que a fonoaudiologia traz muito isso pra gente. Eu não sou fono, mas esse brilho, eu concordo. Eu lembro perfeitamente de uma paciente minha, Dona Loreta, ó. Loreta. Lembro perfeitamente do dia que eu cheguei, ela falou assim pra mim, eu comi macarrão. Nossa, a felicidade que ela tava. Até no domiciliar, e é uma coisa que às vezes o hospital também
para pacientes que são graves, mas estão crônicos ali, tá tentando. Mas que nem no domiciliar, às vezes você consegue combinar um atendimento naquele restaurante que é tão querido para aquele paciente, Olha, sabe? é. E isso é de brilhar os olhos, assim, você vê que aquilo que ele achava que ia ser impossível, que não ia acontecer, se tornou real, sabe? Você tá ali do ladinho, dando uns pitacos, engole, isso, faz aquilo. Mas essa pessoa teve essa oportunidade de viver de novo, sabe? E isso é muito incrível. E lá no hospital também a gente tenta trazer isso, às vezes um passeio, ou trazer a comida ali que gosta. Você vê que é o brilho no olhar que você causa no outro, com a coisa mais simples, às vezes. Muito legal. E realmente não tem preço o paciente conseguir realmente, né, ver, eu sou o dono da minha própria vida de novo, porque a gente esquece isso, né? A gente esquece que a gente, infelizmente, a condição, né, e a internação tira o poder do paciente ser dono das vontades dele e das regras e da rotina, porque o que muita gente, né, que não trabalha no hospital, nunca vivenciou isso, não sabe que a gente tem horário para tudo, tem um monte de terapia, tem exame, tem um monte de regra. Então, e isso é muito difícil para o paciente, porque a gente esquece que a pessoa, seja lá com 20, 50, 60 anos, ela foi dona de si a vida toda, ela fez a própria rotina, ela fez as próprias escolhas, e de uma hora para outra, num contexto muito difícil, ela se torna refém de tudo que ela não gostaria de se tornar, de uma rotina, de uma doença, de medicação, de remédio, de pessoas estranhas, porque nós somos estranhos a ela. Então, acho que o mais importante da gente conversar de tudo isso é realmente da gente entender que, de alguma forma, a nossa profissão vai impactar na gente devolver a liberdade desse paciente, na limitação que ele tiver quando ele sair, mas que ele vai se sentir dono da própria vida de novo. Acho que isso não tem preço, Perfeito. né? Não mesmo. Não mesmo. Ai, meu Deus, esse episódio é lindo demais. Muito Eu já sabia, legal, eu já sabia que ia ser 10, assim. Léo, cadê seu óculos? Eu esqueci o meu óculos. Ah, não, gente. Sabe por quê? É o momento mais esperado desse podcast. Nós que momento vamos que agora é esse? para o momento da colmeia. Vocês já estão bem habituados, então é o quê? Um bate-bola rápido que a gente vai fazer com vocês, certo? Tá bom. Tem que escolher um dos dois. Por mas que pode do falar. óculos, Léo? Conta pra Porque meu elas. sonho era ser quem? Maria Gabriela, que tem vários, coloca entrevista. Por quê? Então vamos lá. Vou fazer pra Andréia. e Pega leve. Vou pegar leve, vou pegar leve. Múltipla escolha, hein? Atuação hospitalar ou home care? Home Care. Home care. Foi, ó, rápido. Treino de deglutição ou treino de fala? Deglutição. Deglutição. Líquido néctar, agora que nós sabemos, ou líquido mel? Nectar! Correr 10 km ouvindo um bom sertanejo ou correr atrás do filho? Ai, meu Deus, vou correr atrás do meu filho. Não falei que era leve, ó. Agora, Dayara, será que eu vou pegar leve com ela? Por favor. Vai. Vou, porque senão ela não vai atender minhas demandas na UTI semana que vem. Vamos lá. Atuação na UTI ou na semi-intensiva? UTI. Ah, eu sabia. Treino com válvula de fala ou treino de deglutição? Com válvula. Ai, a Day é demais. Espessar água ou café com leite? Café com leite. Melhor, né? Mas Eu um sabia, cappuccino. eu sabia. Chocolatinho. E a mais polêmica de todos. O paciente ama fazer fono porque a fono reabilita ou porque a fono traz sorvete? Traz sorvete. Vou aproveitar então para fazer um teste prático. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uns haters da minha dicção e que eu sei que nem sempre é das melhores. Desde Então, a primeira temporada, o desde a Leonardo primeira sofre temporada, haters. Eu sofro hater. Então vamos lá, quero fazer um teste prático para saber se eu preciso de uma fonoaudióloga ou não, certo? Me fala uma coisa, tá muito bom isso aqui ou não? Um prato de tigre para um tigre, 2 pratos de tigre para 2 tigres, 3 pratos de trigo para 3... Acho que eu nem preciso da resposta de vocês, né? Não. Ele Gente, treinou, viu? Ele treinou treinei. muito. Essa linguinha escapando nas Você viu laterais. aqui assim, ó, doutora Cláudia, eu vou pra fono. Você já me falou isso, aguarde. Vai. Colocar a língua pra malhar. Coloca ele pra malhar. Meninas, muito obrigada. Mas a gente não pode dispensar vocês hoje antes de saber como foi a experiência de vocês aqui na BN. Uma palavra, né, Uma Léo? palavra da Uma experiência. palavra. Aqui com a gente hoje. Ideia. Nossa senhora, uma palavra. Difícil pra Ai, nós que falamos muitas palavras. Entrega. 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 Gostei. Dai.
Eu amei. Ai, que bom. Amei. Coisa boa. E a gente se sentiu em casa, né? Muito. A Biene, Bate-papo. a Biene é coisa de casa mesmo, é coisa de Isso família. mesmo, coisa de família. Muito bom. Me sentindo aqui. Ai, Né? que coisa À boa. vontade. Queria agradecer muito a participação de vocês. Toda vez que a gente agradece, a gente fala, né? A gente nem precisa falar, ficou redundante já. Exato. Que sempre os profissionais que estão aqui são os profissionais incríveis, que a gente ama, que a gente acredita, que a gente confia. Dai, você sabe do meu amor por você, de tudo que a gente consegue trabalhar junto, das nossas trocas. Graças a Deus você voltou pra UTI. Gente, por favor, deixa a Dai na UTI comigo. Minha vida não é nada sem a Dai. Faz a diferença, a gente vê, eu faço questão do seu trabalho e eu faço questão da fono também agora no home care, porque eu vejo a importância, enfim. Deia, eu não preciso te falar o quanto eu tô feliz de ver você nessa mesa hoje, o quanto a gente sente sua falta no hospital, a gente sabe que você tá fazendo muita diferença no home care, mas que você é uma profissional incrível, assim, que realmente acho que foi minha primeira paixão por fono, foi você. Então, assim, tô Nossa, muito, nossa. muito Obrigada. feliz de você estar verdade. aqui, não é? Tanto que quando a gente tava aqui nessa busca, né, de fonoaudióloga, É. a Andressa tava falando da Dai, assim, eu falei, mas não conheço a Dai. Aí eu falei, poxa, meu, eu também lembro muito da Deia, né? E assim, quando a gente descobriu que conseguiu você aqui, nossa! Foi tipo presença do Foi uma Grammy. presença maravilhosa. Vocês duas Feliz, aqui não não, conhecia a que Dai, já me sintonia. apaixonei. E olha aqui, coisa ó. boa. Máximo. Muito Nós bom. agradecemos demais a presença de Imagina. vocês Nossa, aqui. É um Sensacional. prazer, gente. Gente, eu vou convidar vocês pra continuarem assistindo os episódios da Biene, né? Toda a nossa temporada. Esse episódio realmente foi incrível. Eu tenho certeza que vocês amaram as fonos, porque elas realmente são maravilhosas. E se você não tem uma fono aí no seu hospital, gente, você tá perdendo tempo aí do seu gestor, E né, no Leonardo? seu home care também, No viu? home care também. E- Queria agradecer muito vocês. Continuem seguindo a Biene, as redes sociais, as nossas redes, né, Léo? Exato. Não esqueçam da nossa patrocinadora oficial, que é a It's My Essence. Cadê a It's My Essence? Vem aqui, ó. Juntos aqui com a Aqui, ó, gente. juntos com a gente. Vou jogar um cheirinho aqui no estúdio. ó. Nossa, já lá vai o Leonardo fazer a Pronto, Vamos mágica. fazer a mágica. E E é obrigado isso. mais uma vez. Acompanhem as meninas e a gente pelas redes sociais. E é isso, obrigada. Até mais. O próximo. Tchau, tchau.